Olá, você está no canal Cova dos Leões. Eu me chamo Felipe Lemos e na data de hoje gostaria de ir para o último episódio da série Juntos na Escuridão, tratando as feridas da alma. Nós já falamos sobre, na introdução, o quão importante é nós pararmos com o legalismo religioso, nós ver que ciência e fé não se contradizem e tomar cuidado com medicamentos exagerados, coisas que muitas vezes nós não precisamos tomar, mas nós tomamos simplesmente para aplacar a dor. Nós não tratamos causa, nós tratamos sintomas. E tratar sintomas, logo eles desaparecem, mas logo eles aparecem de novo. Você só vai curar quando você confrontar as tuas causas. Falamos também sobre a importância e muitos cristãos que na história da humanidade mudaram a história e que sofreram com tristezas profundas e com depressão. Falamos também sobre algumas poucas características de pessoas com feridas na alma, feridas essas que podem trazer tristezas e depressão. Hoje nós vamos falar sobre pílulas para curar a depressão, para curar a tristeza, para curar as feridas da tua e da minha alma. Hoje vai ser libertador e nós vamos terminar com uma oração. Primeira coisa que você precisa saber é que conte tudo para Deus. Se você pegar, por exemplo, um Audi, um carro Audi, quem é que mais entende de Audi? Quem mais entende de Audi é o fabricante do carro Audi. Quem é que mais entende de a construção de um equipamento, vamos dizer, de um eletrodoméstico? Aquela pessoa que construiu, que projetou o eletrodoméstico. Quem nos criou foi Deus. Baseado nisso, não tem quem nos conheça melhor do que Deus. Pare de esconder as angústias da tua alma de Deus como se Ele não soubesse. Nós escondemos as nossas tristezas e angústias das pessoas ao nosso lado. Agora, de Deus não vale a pena esconder. Conte para Ele as tuas angústias, as tuas dores. Pare com esse legalismo de achar que se você contar para Ele, você está com falta de fé. Em momento nenhum a Bíblia diz que nós não passamos por provações. O próprio Jesus disse que enquanto nós estivermos no mundo, nós vamos passar por lutas, provações, dificuldades, mas para nós ter bom ânimo. Por quê? Porque Jesus venceu o mundo. O próprio Jesus na cruz disse: Pai, por que me abandonastes? O próprio Jesus, antes da cruz, disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Nós vemos personagens bíblicos que mudaram a história, passando por lutas e por dificuldades. Então não fique preso nisso daí, senão você nunca vai conseguir a verdadeira liberdade. Segundo ponto importante, estude a Bíblia, leia a Bíblia. E aí você diz, por que é importante estudar e ler a Bíblia? Porque nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não apenas contém, mas ela é a palavra de Deus. 100% e divinamente inspirada por Deus. Baseado nisso, quando nós lemos a tentação de Jesus no deserto, porque muitas vezes existem lutas e tristezas e depressão que não são orgânicas, são causadas pelo inimigo das nossas almas, que quer nos ver lá embaixo, nos ver tristes. E quando nós vamos na tentação, Jesus no deserto, nós não vemos em nenhum momento Jesus dizendo para o inimigo, dizendo, eu te repreendo e não sei o que, isso e aquilo. Não, nós vemos Jesus falando com o diabo através da palavra. O diabo tenta pegar Jesus na palavra, ele diz, porque está escrito, e Jesus também diz, mas também está escrito. Então Jesus venceu na palavra. Olha que baita conselho para todos nós. Para isso nós precisamos estudar a Bíblia. Existem muitas promessas e uma delas é que Deus estará conosco em todos os momentos da nossa vida. Então, conte tudo para Deus,
estude a Bíblia, admita que você precisa de cura. Enquanto você não confrontar a tua alma, tudo aquilo que está escondido e admitir que precisa de cura, você não vai começar o processo de libertação. Você vai ficar uma vida inteira presa nessas amarras tão tristes. Então admita, eu preciso de cura. E a partir daí, conte para Deus. Se for necessário um tratamento psicológico, um tratamento psiquiátrico, assim faça. Deus colocou esses médicos que tratam a nossa alma, a nossa mente, exatamente para nos ajudar nesses processos. Processos muito importantes e que muitas vezes nós adoecemos da nossa mente e ficamos travados. Não, se eu for nisso, for aquilo, vou contar isso, vou contar aquilo, mas o processo de cura começa pela boca. Você, quando está se sentindo ruim, quando você come alguma coisa estragada, alguma coisa assim que não caiu bem, quando é que você melhora? Geralmente não é quando depois que nós vomitamos. A gente vomita tanto que a gente, né, às vezes até força o vômito. Para quê? Porque nós botamos para fora e nós melhoramos. Portanto, o processo de cura começa pela boca, o que? A gente reconhecer que precisa de cura e botar para fora tudo aquilo que está nos magoando, tudo aquilo que está aprisionando, tudo aquilo que não foi confrontado. Então, bote para fora. Não esqueça disso. Coloca para fora todas as tuas feridas. Coloca para fora tudo aquilo que está te magoando. Quer uma ajuda para o processo de cura? Te relacione com pessoas da tua confiança, aquelas pessoas que são chegadas a você. Converse com ele, fala das tuas dificuldades, fala das tuas feridas, fala daquilo que você está enfrentando. Nós temos respaldo bíblico para isso. O próprio Jesus, um pouco antes da morte, convida seus discípulos a estar com ele, orando: me ajudem em oração. A minha alma está aflita até a morte. O próprio Jesus falou isso. Se o próprio Jesus falou isso, por que eu não posso falar? Jesus dizendo: a minha alma está aflita até a morte, eu estou triste, eu estou sofrendo, me ajudem em oração. Você pode falar isso também. Nós vemos o rei Davi dizendo: por que está abatida a minha alma? Por que está entristecida dentro de mim? Os amigos nos ajudam no processo de cura. Em certo momento, quando Paulo passava a Macedônia, isso está lá na segunda carta aos Coríntios, Paulo diz que passou por muitas tribulações, tribulações essas maior até do que eles podiam suportar. E aí sabe o que Paulo fala? Mas Deus que consola os abatidos nos enviou Tito. Sabe o que Paulo estava dizendo? Deus enviou um amigo para nos consolar, para nos ajudar, para nos apoiar. Nós temos um outro exemplo na Bíblia muito importante, que é Barnabé. Você sabia que Barnabé, o nome de Barnabé não é Barnabé? O nome dele era José. Mas os próprios discípulos mudaram o nome e começaram a chamar ele de Barnabé, porque Barnabé significa filho da consolação, pegando quase um papel como o do Espírito Santo. Olha que homem era esse Barnabé, para ser chamado de filho da consolação, aquele que ajuda a consolar, aquele que leva uma palavra de sabedoria, aquele que leva uma palavra de consolo, aquele que leva uma palavra na hora em que nós precisamos. Então, diante das tuas lutas, não vire uma ilha, não te isole, procure amigos que você confia e confidencie tudo aquilo que está machucando a tua alma. Procure ter um sono regular, sonoterapia. Nós vemos Elias dormindo. E o sono é importante no processo de cura. Uma alimentação saudável, uma alimentação adequada. E agora eu queria tocar num ponto fundamental. Grande parte das pessoas estão aprisionadas com feridas na alma por causa da falta de perdão. Talvez seja esse o teu caso. Mas hoje chegou o dia de perdoar o teu pai, de perdoar a tua mãe, de perdoar os teus filhos, de perdoar o teu colega de trabalho, de perdoar o teu familiar. Chegou o dia. Você não vai sair da prisão da tua alma se você não entender o
quão importante e vital é o perdão. O perdão é libertador. E a primeira pessoa que é liberta quando libera perdão é você mesmo. Quantas vezes você não conseguiu dormir, não conseguiu comer, não conseguiu trabalhar direito porque por causa que aquela pessoa que te magoou ainda está presa lá dentro da tua alma. A principal pessoa que não se beneficia da falta de perdão é você mesmo. Ao longo de toda a Bíblia é nos falado para perdoar. E vai mais além dizendo que Deus só perdoa se nós liberarmos o perdão. Não é à toa que nós oramos, a oração modelo Pai Nosso, né? Perdoa as nossas dívidas, aí nós esquecemos do resto. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E quantas vezes nós não perdoamos a quem nos tem ofendido? Eu queria terminar esta jornada contando um testemunho muito lindo e importante. Esse testemunho foi contado por um missionário americano que, ao visitar povos da África, ele conta que foi na casa da mulher de um pastor que havia morrido. Eles moravam numa aldeia africana e essa aldeia foi invadida por grupos terroristas que eram contra cristãos. E diz que quando entraram nesta aldeia e nesta igreja, homens com machadinhas já saíram matando tudo que encontravam pela frente. O seu marido, pastor, que estava no momento ministrando a palavra, foi morto a machadinhas. A mulher que conta a história recebeu várias machadadas, mas se fingiu de morta. E após eles saírem, esse grupo terrorista, diz que chega os grupos de ajuda e começam a recolher os corpos. E viram que essa mulher ainda respirava. Ela passou muitos dias no hospital. E num dos momentos ela disse o seguinte: o que aconteceu? Vocês conseguiram localizar, vocês conseguiram reconhecer as pessoas que atentaram contra nós? Aí disseram, nós conseguimos reconhecer várias dessas pessoas e muitas delas estão presas. Olha que virada de chave. Essa mulher disse que, ao invés do ódio, ela teve uma compaixão dessas pessoas. E ela disse, eu posso ir visitá-las? E o homem disse, mas visitar estas pessoas, você tinha que querer que elas morressem. Ela disse, não, eu quero visitá-las. E foi concedido que ela visitasse essas pessoas. E ela falou do amor de Jesus para essas pessoas. Muitos dos seus algozes que mataram irmãos seus, que mataram o seu marido, confessaram a Jesus. E enquanto ela falava a Jesus, um jovem grita e diz, me perdoe, me perdoe, me perdoe. Se jogava nos pés dela e dizia, me perdoe, me perdoe. E ela diz, o que houve? Ela diz, fui eu que matei o seu marido a machadadas, mas eu estou arrependido, me perdoe. E ela disse, eu perdoo você. Muitos daqueles se batizaram. Já falei que o batismo é um simbolismo de morrer para o mundo e viver para Deus. Mas o mais intrigante e emocionante da história vem agora. Quando ela e o missionário conversam e ela diz, você gostaria de conhecer um dos algozes? Aquele que matou meu marido? Ele disse, eu gostaria. Ele é cristão? Ela disse, sim. Quando ele saiu da prisão, ele foi abandonado pela sua família, ninguém mais queria saber dele. E eu o adotei como filho. Ele está aqui em casa, eu vou chamar ele ali no quarto. Meu filho, vem até aqui conhecer o missionário. Esta mulher, baseada no perdão e no amor, não apenas perdoou, mas tornou o principal do seu algoz, que matou seu próprio marido, como um filho seu. Não é momento hoje de você perdoar o seu pai que tanto lhe magoou? De perdoar sua mãe? De perdoar os seus filhos? De perdoar
as pessoas em volta de você, de perdoar os familiares. Eu garanto que uma paz como você nunca sentiu, uma paz e uma liberdade vai acontecer. Eu queria terminar essa série orando com você e crendo na libertação das feridas da alma. Nós vamos dar um grito de liberdade na data de hoje. Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, nós chegamos diante da Tua presença na data de hoje. Agradecidos por mais uma jornada que Tu nos concedeste, a jornada juntos na escuridão. Ó Senhor Deus, Tu é um Deus perdoador, Tu é um Deus perdoador, e Tu é um Deus que criou toda a humanidade e somente Tu conhece o mais profundo do nosso ser. Eu peço agora, ó Senhor Jesus, vá no fundo do coração, da alma dessa pessoa que tem sofrido tanto, essa pessoa que está abatida. Envie o Teu Espírito Santo e que possa tomar e dizer que há um caminho, há uma solução e que o suicídio não é e nunca vai ser a solução. Demonstra para ela, ó Senhor Jesus, mostra para ela o que Tu fizeste na cruz do Calvário, que morreu pelos nossos pecados. E dê uma paz como ela nunca sentiu. Que as amarras da falta de perdão caiam por terra na data de hoje. E que essa pessoa libere o perdão tão necessário para a sua vida. Nos ajuda, Pai, nessa questão tão difícil que são as feridas da alma, a tristeza profunda e a depressão. Mas nós queremos a Tua liberdade, a verdadeira liberdade que somente Tu nos dá. Assim nós oramos em Teu santo, poderoso e amado nome, Jesus. Amém e amém. Que você seja liberto na data de hoje, em nome de Jesus. Mas faça a tua parte. Pegue essas pílulas que foi falada ao longo dessa jornada e comece a colocar na tua vida, que eu tenho plena certeza que você será liberto. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. Dê o seu like, o seu joinha, isso é muito importante. E compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Todos os dias, às 18 horas, nós temos um novo vídeo aqui no canal, Cova dos Leões. Que Deus te abençoe grandemente.